Fala pessoal, beleza? Então, vamos iniciar os nossos estudos em relação à questão às ciências. Antes de mais nada, a gente precisa saber um- uma etapa muito importante que corresponde ao método científico. Por que é importante? Porque hoje muito se discute a ciência do que não é ciência. Então, vamos esclarecer para vocês nessa aula o que é ciência do que não é ciência, tá bom? Para você saber o que é ciência, é necessário entender isso aqui, olha, as etapas do método científico. Então, na aula de hoje, a gente vai entender o que seria esse método científico. Vamos lá? Então, leia. O método científico é um método que os cientistas adotam para justamente estar divulgando suas pesquisas. Então, para ele gerar aquela informação científica, é necessário passar por as etapas do método científico. E quais são elas? Primeiramente, o cientista ele observa um fenômeno ou observa alguma coisa na natureza que instiga o seu pensamento em relação à questão do que seria aquilo, tá? Então, a primeira etapa do método científico seria a observação, ou seja, o cientista ele tem a visão de um determinado fenômeno é importante para ser estudado. Um determinado ser vivo é importante para ser observado e estudado. Ou seja, a primeira etapa do método científico é a observação de algo de interesse a ser estudado. Segundamente, pulamos para a próxima etapa. A próxima etapa é fazer uma pesquisa bibliográfica. O que seria isso, professor? Justamente pesquisar em livros, artigos ou pesquisas já sobre aquele fenômeno, se assim existir. Pesquisar na internet. Hoje em dia é muito mais prático você estar pesquisando na internet sobre determinado conteúdo do que estar pesquisando livro, porque é muito mais prático. Porém, as fontes de pesquisa de um pesquisador devem ser altamente sérias, principalmente ligadas a revistas científicas, tá? Então essa etapa da pesquisa biográfica é uma etapa que vai durar todo o método científico, tá bom? Ou seja, todo o tempo o pesquisador vai estar pesquisando, vai estar observando outros ou outras pesquisas sobre aquele determinado conteúdo. Se ele achar alguma informação nova, ele pode inserir na sua pesquisa. Então, depois de fazer a observação e a pesquisa biográfica, são criadas as chamadas hipóteses. As hipóteses têm a ver com perguntas em relação àquilo que você observou, né, aqui no início. Então, essas hipóteses seriam, digamos, respostas iniciais não confirmadas, tá? Ou seja, você faz perguntas, mas será que isso ocorre porque ocorre isso? Será que isso ocorreu porque isso se associou a isso? Ou seja, você procura dar primeiras respostas. Lembrando que hipóteses são justamente perguntas ainda sem respostas, tá? Ou respostas sem, no caso, confirmação. Tudo bem? Então, após fazer as hipóteses, né, você vai elaborar uma coisa que é fundamental para qualquer estudo científico, que são os experimentos. Ou seja, a partir das tuas observações, a partir de tuas hipóteses, a partir das suas pesquisas biográficas, você vai elaborar experimentos que tentam responder suas hipóteses, ou seja, as suas perguntas ou suas afirmações, tá bom? Então, esses experimentos é a base do que é o método científico, ou seja, tudo aquilo que a gente vê na ciência é experimentado, tá bom? Mas e aí, professor, parou em experimentos? Não, a gente continua aqui. Após obter, né, os resultados dos seus experimentos, você faz uma análise, né,
dos resultados obtidos através dele. Então, você vai analisar se provavelmente tem alguma relação com aquilo que você elaborou na sua hipótese. Então, a partir disso, desses resultados, você pode tirar resultados que você pode considerar que responderam a sua pergunta, resultados não conclusivos e resultados satisfatórios. Então, tudo isso faz parte da pesquisa, pessoal, tá? Pessoal, mas eu fiz um experimento, nada deu certo. Então, a tua pesquisa, ao final, tem que dizer isso, para justamente ser uma colaboração também, tá? Para que uma outra pessoa não faça a mesma coisa ou faça de uma forma diferente. Então, todos os resultados positivos, neutros ou então negativos são válidos numa pesquisa científica. Então, a partir desses resultados, né, você tem que tirar as chamadas conclusões. Ou seja, será que as minhas hipóteses foram respondidas? Então, as tuas conclusões vão ser baseadas naquilo que você observou durante todo o processo até então. Ou seja, você vai analisar os resultados dos experimentos e vai tirar as chamadas conclusões. Finalmente, a partir de tudo isso, né, você vai começar a escrever. Tá bom? Após escrever, essa pesquisa deve ser divulgada, o que a gente chama de publicação, ou publicar ela em uma revista séria. Quando eu falo uma revista séria, é uma revista com a consulta de vários pesquisadores, para justamente eles estarem analisando a sua pesquisa, né, para justamente estar validando aqueles resultados. Ou seja, para eles poderem até replicar o que você fez, para realmente ver se aquilo é correto ou errado, ou até mesmo para estar ampliando, fazer novas hipóteses, ter novas conclusões. Tá bom? Então, essas são as etapas do método científico. Então, olha lá, vamos resumir aqui rapidamente: observação, pesquisa biográfica, hipóteses, experimentos, análise de resultados, conclusões, escrever e publicar. Tá bom? Então vamos ver aqui um exemplo aqui para você. Então, um exemplo que eu posso dar aqui, bora dizer que ninguém nunca viu, né? Digamos, aqueles bichos da goiaba. Então, imagine que você, pela primeira vez, viu aqueles bichos da goiaba. Quando você morde, aparecem aquelas pequenas larvas, né? Que a gente chama de bicho da goiaba. Aí, no caso aí, você está observando um fenômeno, né? Uma coisa que você viu te chamou a atenção. O que você vai fazer? Você quer saber como é que aparecem essas larvas dentro da goiaba? Então, a primeira coisa que você faz é fazer uma pesquisa biográfica para ver se alguém já escreveu sobre isso, né? Ou seja, para ver se você não vai fazer uma pesquisa que alguém já fez, né? Para ser uma coisa nova, a ciência tem que ser uma pesquisa inédita. Então, você não vai justamente estar olhando, fazendo uma pesquisa para ver se alguém já respondeu essa sua pergunta, tá bom? E logo em seguida, depois que você provavelmente, assim, digamos que você não ache nenhuma pergunta, nenhuma resposta sobre como aparecem esses bichos na goiaba, você começa a elaborar as chamadas hipóteses. Então, vamos formular uma hipótese aqui, tá? Imagine que nessa sua observação você observou que tinham moscas próximas a essa goiaba. Então, bora formular a hipótese que são essas moscas que estão implantando os seus ovos no interior das goiabas. E assim vão nascer as larvas. Pessoal, isso aí seria uma resposta a como aí iria aparecer as larvas dentro da goiaba, correto?
Então, mas você não tem como provar até então. Para você provar, você tem que fazer os experimentos, correto? Então, nosso experimento foi criado da seguinte forma. A gente pegou numa goiabeira aqui, deixou goiabas sem nenhuma proteção, e em outras goiabas, a gente colocou aqui uma proteção, um saco plástico em volta, né? Para evitar que as moscas entrem em contato direto com a goiaba. Então, observe que existem dois grupos de goiabas aqui. Aqueles que têm a proteção e aqueles que não têm. Esses que não têm aqui, olha, tá vendo aqui, ó, que não tem, a gente chama de população controle, ou grupo controle, né? Ou grupo controle. Então ele que vai ser o parâmetro, tá? Para justamente dizer se realmente é esse saco plástico que está impedindo que as moscas sentem na goiaba e plantam seus ovos ou não. E aqui é o experimento propriamente dito, tá? Então, após vários dias, se retira essas goiabas, né? E a gente vai analisar o que aconteceu, análise de resultados, próxima etapa do método científico. Então, se observou, né, que naquelas goiabas que estavam com saco não tinha nenhum bichinho. Porém, as goiabas que estavam descobertas, né, tem um saco no grupo controle, tem lá os famosas larvas, olha aqui, ó. Então, a partir daí, dá para você tirar uma conclusão. Qual seria a conclusão? Realmente, então essas moscas que estão implantando no interior das goiabas 3 ovos, correto? E dessa forma, nascem as larvas de moscas dentro da goiaba. Então, posteriormente a isso, você escreve, tá? Escreve seu artigo científico e finalmente você publica em uma revista, tá? Para outras pessoas verem, para outras pessoas lerem, para outras pessoas poderem ampliar essa pesquisa ou até mesmo complementar essa pesquisa, tá bom? Então, seriam essas etapas do método científico. Qualquer coisa fora dessas etapas, a gente não considera como ciência, tá? Mas sim alguma outra coisa que não corresponde à ciência. O método científico tem que ter todas essas etapas. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Desde já, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tudo de melhor sempre para vocês. Um abraço a todos.